Algumas talvez já me conheçam, né? Outras não. Então, vou me apresentar um pouquinho aqui rapidamente para vocês. Eu sou a pastora Natiene, sou pastora na Igreja do Nazareno de Versailles, aqui na França. Fazem alguns 3, 4 anos que estamos por aqui na França, fazendo o trabalho de Deus, né? Fazendo aquilo que Ele colocou no nosso coração para fazer. E junto com a Paula, nós temos implantado, né, a princípio do livro A Experiência do Lar, junto com a Isa também, que já esteve aqui conosco na França, e a Mona, as meninas que estão por aí, e nós temos tido esse tempo, né, esse tempo de renovo, esse tempo de entendimento, é um tempo de realmente uma renovação da mente, como está escrito, né, em Romanos 12, nós temos que nos renovar, e a renovação, ela vem pelos conceitos da mente que são renovados. Então, eu sei que durante nossa criação muitas coisas acontecem, e lá nós estamos para utilizar as coisas que são boas, e as coisas que não são a gente joga fora e renova os princípios. Mas, em grosso modo, essa sou eu. A Natiene não precisa chamar de pastora, pode chamar de Nath, a gente está aqui entre amigas, o título é só uma consequência do serviço ao Senhor, mas somos todas irmãs em Cristo Jesus e não precisa ter esses paranauê aí, não, pode chamar de Nath de ideia, não tem problema não para mim, tá bom? Amém. Vamos orar para iniciar? Pode orar, Isa. Posso orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento, por essa oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui reunidas no teu nome, Senhor, para aprender mais de ti. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor, de fato, encontre, nós liberamos o nosso coração, abrimos, nos colocamos à sua inteira disposição, Senhor. Alinha o nosso coração com o teu coração. Nós queremos absorver as palavras, o ensinamento, a porção que o Senhor quer compartilhar conosco hoje. Pai, muito obrigado pela Natiene, que é uma mulher ungida, uma mulher segundo o teu coração. Nós cobrimos a vida dela com teu sangue, pedimos ao Pai que o Senhor, tudo aquilo que o Senhor já colocou de sabedoria e conhecimento, tudo aquilo que o Senhor já determinou, que ela vai falar o Senhor vai falar através dela para nos abençoar hoje. Pai, cubra cada uma das minhas irmãs aqui, com teu sangue, com a família delas, e nós declaramos em nome de Jesus, que nós seremos como aquela mulher dali de Provérbios 14, nós edificaremos a nossa casa, nós não temos uma outra opção, nós e a nossa casa servirá ao Senhor, nós vamos permanecer, custe o que custar, nós vamos permanecer unidas, sim, no mesmo propósito, de levar o destino da nossa família é o céu. Nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês vão ver aí, pode começar, Paula? Pode. Eu tenho até... Colocou? Vai gravar, amiga? Já tá. Acho que ela caiu. Lá eu troquei de computador, peraí. Tá me ouvindo? Sim. Oi, estão me ouvindo? Sim, eu tô. Sim, tá todo mundo te ouvindo, Nath, todo mundo te vendo também, fica tranquilo. Tá bom. É que eu troquei o computador aqui, mas no fim, gente, é o seguinte, eu tô sem bateria nos computadores, mas eu tenho pelo menos o carregador aqui do meu lado. Mas enfim, eu tenho até que horas, Paula, que eu não ouvi? Até amanhã, às 10h30 da manhã. Ô, glória a Deus, o povo tá crente. Menos a Paula. Não, tem aí uns 30 minutos, aí depois eu pego o relé. Tá certo, então. Pessoal, então nós vamos falar hoje sobre o princípio da mesa, né? É um princípio que eu nunca falei com vocês. Eu sempre sou convidada pela Paula para falar o princípio da honra, e vou estar aí com vocês mais uma vez também para falar. Não sei se podia falar, mas já estou falando. E nós vamos falar hoje sobre o princípio da mesa. E antes de eu começar a falar aqui um monte de coisa, como uma boa instrutora que sou, eu gostaria de perguntar para vocês primeiro. O que vocês entendem pelo princípio da mesa? Então, quem quiser falar, levanta a mãozinha, que aí eu vou estar ouvindo vocês. Mas assim, uma de cada vez, tá? Não precisa tumultuar, não. Boa noite, gente.
Eu acredito que o princípio da mesa seja a comunhão. A comunhão. Uhum. Quem mais? Para mim é um Conexão. lugar de revelação da presença do Senhor. Comunhão, revelação da presença, Conexão. conexão. Estamos indo bem. Ordem. Um lugar de ordem, Cura. um lugar de cura. Mais alguém? Tá sem o micro, Laurita. Não está Nós ouvindo. te Tira o micro. ouvimos. Ah, ela saiu, caiu. Não deu para ouvi-la. E tudo que vocês falaram é muito válido e é tudo muito verdade. E mesmo que a gente saiba de tudo isso, mesmo que todas nós temos esse conceito sobre a mesa, um lugar de comunhão, um lugar da revelação de Deus, um lugar de conexão, um lugar de ordem, mesmo assim, muitas das vezes nós escolhemos outro lugar, que é a mesa. E é sobre esse retorno para a mesa que eu quero chamar a atenção de vocês. O livro, ele vai falar, a partir do capítulo 26, sobre esse princípio. Que é um princípio? É um fundamento, é a base de todas as coisas. Então, quando a gente fala de princípio, e quando nós colocamos ele nesse patamar de ser a base, significa o quê? Significa que nós precisamos colocar isso como um pilar da nossa casa, como um pilar da nossa vida. Então, hoje, você tem uma escolha para fazer. Se você vai pegar esse princípio da mesa apenas como um conceito que você já conhece, e pelo que eu ouvi, vocês conhecem muito bem, ou se você vai escolher pegar isso como um verdadeiro princípio, uma verdadeira base em que você vai se apoiar para fundamentar o seu lar. São essas as escolhas que hoje está diante de nós. Eu conheço o conceito, eu guardo ele no meu coração, ou peraí, eu vou realmente começar a aplicar aquilo que nós vamos falar aqui. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que a mesa não é uma ideia humana. Não é algo que veio da cabeça do ser humano. É uma ideia de Deus. Aí Deus pega lá no capítulo 25 do livro de Êxodo, ele vai falar, né, que ele quer que a mesa seja construída para o seu templo. Ele traz isso para Moisés, e que a mesa, ela traria o pão da presença. Então, veja bem, para que o pão da presença estivesse presente, precisava de um suporte, de uma base. O que foi escolhido para isso? A mesa. E quando a gente traz esse conceito em prática, significa que para que Deus venha, nós precisamos dar uma base para ele. E ele convida que essa base seja a mesa. Então é por isso que quando acho que foi a Dani que falou, é a presença. A mesa é realmente a comunhão com essa presença. Porque foi isso que Deus instituiu como princípio para a mesa. A mesa foi construída e a ideia dela foi implantada para um propósito. Qual era o propósito? O pão da presença. Ok? Lá, a gente começa a andar mais um pouquinho pelo livro e a gente vai ver que a gente pode utilizar dessa ideia. Então, quando Bezalel, se você for continuar lendo a Bíblia, Bezalel é o executor da ideia de Deus. Então, Deus tem a ideia de construir a mesa, mas é Bezalel, que é um artesão, que já era alguém muito, muito assim, habilidoso, mas é Bezalel que vai colocar a mão para construir a mesa. E aqui eu queria chamar um pouquinho a sua atenção. A Dave, ela não coloca isso no livro, mas como eu já estudei bastante a respeito da construção dos utensílios para a casa de Deus, eu queria trazer esse pensamento aqui para vocês. Deus tem a ideia, mas não é ele que coloca a mão.
Deus fala para Moisés, mas não é Moisés que coloca a mão. É Bezalel que vai pôr a mão e fazer a mesa existir. Para que quando os levitas fossem colocar o pão da presença, esse acontecimento pudesse ser algo natural. Então, eu gostaria de trazer algumas ideias aqui para vocês a respeito disso. Eu queria dizer que eu e vocês somos como Bezalel. Nós somos o cara em ação, nós somos a pessoa em ação. E enquanto a pessoa em ação, somos nós que convidamos o pão da presença. Somos nós que colocamos Deus nessa presença, somos nós que o convidamos para a mesa. Mesmo que a ideia tenha vindo de Deus, ele nos permite escolher se nós vamos convidá-lo ou não para algo que já é dele. Então, trazendo para a nossa realidade, o que é o princípio da mesa? Você tem uma mesa em casa? Se não tem, como a Mona Carla não tinha, né, Mona? Verdade, agora eu tenho uma firme. Tá faltando vocês virem aqui. A Mona, depois, gente, da experiência do Laila, não tinha mesa. A menina colocou tudo de volta lá, arrumou a mesa e tal. E é isso. E aí, para dizer para vocês que a decisão é nossa. A decisão é nossa de trazer a presença de Deus. A decisão também é nossa de trazer cura na mesa. A Devi vai falar em uma pregação que ela fez há alguns anos atrás, ela diz que nós começamos e no livro também fala, nós começamos a substituir a mesa pela praticidade da vida. E aqui eu não estou para apontar o dedo para ninguém, mas eu estou aqui para te dizer que nós sabemos o que devemos fazer e eu estou aqui para te lembrar disso, para que nós possamos entrar em ação. Como o Bezalel entrou em ação e colocou a mesa lá posta, para que a presença viesse. E também o pão não ia sozinho. Tinha que ter os levitas, que trabalhavam para o templo para poder levar o pão. Quem é na sua casa que tem que fazer esse papel? É a mulher. Você pode convidar os seus filhos para te ajudar, você pode convidar o seu esposo, mas você tem o papel do levita também. Você tem o papel de ir lá e convidar o pão da presença. Qual é outro papel também que a mulher ela é convidada durante o livro e durante o que a Dave fala? Ela diz também, no livro e na pregação que eu vi, ela diz o seguinte, todos os dias, quando nós entramos em casa, depois do trabalho, depois da escola, é uma correria. Aí você já deixou a comida pronta lá nos potinhos para facilitar a sua vida, ou então você guardou aquele congelado que você comprou no mercado, e é muito comum, ela fala em relação aos Estados Unidos e ao Brasil, ela fala, e é muito comum a gente pegar, aí come cada um, esquenta, vai um pro seu quarto, outro fica no balcão, e no dia a dia, com a correria, a gente vai perdendo a comunhão. Um tempo que era para ser de comunhão, de partilhar o dia que você teve. Mas a gente está com tanta pressa. Legítimo. Eu não estou dizendo para vocês que essa pressa ela não é legítima. Você está cansada, você precisa dar banho na criança, você precisa tomar banho, arrumar as coisas para outro dia. Quem não tem filho, você precisa preparar as coisas para o trabalho, a marmita. Sempre uma correria. Sempre vai ter algo urgente acontecendo. E aí eu queria dividir aqui para vocês, existe o urgente na nossa vida, que vai acontecer todos os dias, mas existe o importante. O importante nunca vai poder estar abaixo do que é urgente. É importante ter comunhão na sua casa. É importante se sentar à mesa, olhar nos olhos dos seus filhos, do seu esposo, depois de um dia cansativo de trabalho. É importante convidar amigos para se sentar à mesa. É urgente dormir cedo. É urgente arrumar roupa para ir para o trabalho. É urgente colocar a casa em ordem todos os dias,
as tarefas, a lista vai estar lá. Sim ou não, gente? Levanta a mão É aí quem isso mesmo. pegou. Todos os dias tem louça, meu Deus. A louça é igual às misericórdias do Senhor. Não se acaba nunca, mas se renova toda manhã. É ou não é? Todos É os isso dias mesmo. nós temos coisas urgentes. Todos os dias alguém precisa da gente, todos os dias. O importante é a semente que você vai colocar no seu filho, é a semente, é a conexão que você vai criar. A Devi continua explicando, e eu acho muito interessante quando eu amo isso, na verdade, ligar a ciência à Bíblia. Isso traz um sentimento mais palpável para muitas pessoas, então eu gosto de ligar isso, e a Devi, ela fez isso, ela disse que os psicólogos não sabem explicar, mas filhos que sentavam à mesa para comer, pais e filhos que se sentavam à mesa para comer na escola, eles eram muito diferentes. Eles tinham algo diferente, um prazer na vida diferente, um brilho diferente, uma educação diferente. Eram mais sociáveis, sabiam se posicionar, conversar melhor do que aqueles que não têm essa possibilidade. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. E você não precisa me responder, mas pense nessa pergunta. Do que você tem privado a sua casa quando você não se senta à mesa? Eu vou repetir para você. Do que nós temos privado a nossa casa. Eu vou usar as palavras que vocês me deram. Nós temos privado da comunhão. Nós temos privado a nossa casa da presença de Deus. Nós temos privado a nossa casa de entender o que é ordem. Nós temos privado a nossa casa de ser conectados como um. E eu vou usar a palavra que eu gosto muito que a Devi fala. Nós temos tirado, nós temos arrancado isso. Quando você não escolhe se sentar à mesa com seus filhos, você tem com seus filhos, com seu marido, com seu amigo, com a sua amiga, você tem arrancado dele o privilégio de ser curado. Então, eu deixo essas reflexões para vocês, para que nós não somente entendamos o que é o conceito. O conceito, ele é lindo, e nós sabemos o quanto ele é importante. Mas eu gostaria de deixar para vocês a falta que isso vai fazer para nós. Então, é muito mais do que eu e você possamos imaginar. A mesa, ela é muito mais, ela é muito mais. E eu queria dar um exemplo para vocês. Nós estávamos com um pastor aqui em casa essa semana, e eu coloco a mesa todos os dias. Eu aprendi isso não com a experiência do lar, a experiência do lar ela me aperfeiçoou muito, mas eu aprendi isso com uma amiga minha no Brasil, aprendi com a Paula. O fato delas me receberem com a mesa, isso foi me ensinando, sabe, o valor da mesa. E a Betty já morou comigo, e ela sabe o quanto eu prezo porque a gente coma à mesa. Então, aqui o que eu tô falando para vocês não é que é fácil, não. Tá? Eu sei que não é fácil. Olha, gente, eu tenho uma menina de 3 anos, uma menina de 5 anos e um menino de 3 anos. Mas, assim, eles não são qualquer crianças, entendeu? Só quem conhece Sofia e Lucas sabe quem eles são. Para sentar na mesa. Uma bênção. Para sentar na mesa, eles não sentam. Hoje, eles aprenderam. Eles sentam. E aí, esse pastor estava aqui em casa. Era 7 horas da manhã. Eu acordei, eu estava arrumando as coisas aqui em cima, eles desceram. Mas todos os dias eu tomo café da manhã com eles. Coloco a mesa e tomo café da manhã. Sabe o que a Sofia fez? Como eu estava aqui em cima, eu ainda não tinha colocado a mesa do café da manhã. Isso era domingo, perdão, a gente estava indo para a igreja. Ela pegou e foi colocar a mesa do café da manhã. Deixa eu ajudar a minha mãe, deixa eu pôr a mesa do café. Eu nunca pedi para ela. Eu nunca pedi. Porque tem uma frase que diz: a palavra conduz,
mas o exemplo, ele arrasta a pessoa. Uau. Então, mais do que falar, sabe, convide a sua família a viver isso. Fácil? Eu estaria mentindo para vocês. Não é fácil mesmo, não. Sério, dá vontade, sim, de pegar o prato, às vezes sentar de frente para Netflix, sozinha, sem ninguém, e comer. Tudo bem, você pode fazer isso um dia, ninguém vai te matar. Não seja aprisionada, mas o que nós estamos falando é, não troque a mesa por esses tempos, por essas coisas que vão te distrair. A estratégia do inimigo na nossa geração é distrair, é a distração. Ele tem pegado você e tem colocado coisas urgentes que são legítimas para nós. E é mesmo, por exemplo, eu tô com uma pilha, eu falei para Paula hoje, vou falar aqui, Paula. Falei para Paula assim, a Paula me ligou, falou assim, amiga, preciso de você. Eu falei, antes dela falar, eu falei assim, a gente conversando, né? Eu falei, Paula, eu tô moída. Eu tô moída. Olha, eu trouxe uma pilha de coisa, porque eu tô num trabalho novo. Eu falei, olha, eu tô com uma pilha de coisa, e tem a igreja, tem pregação. Eu falei, Paula, tô moída. Ela falou assim, ô, amiga, eu não ia nem te falar, mas eu preciso de você. Ela falou, né, pra eu vir pregar hoje e tal. Eu falei, aí você vai moer o resto? O resto que tem, você vai moer? Ela falou, vou. Aí eu cheguei em casa, a Paula não moeu o resto, porque quem moeu o resto foi as crianças, porque a mesa tá posta lá embaixo pra gente jantar juntos. Porque vocês são urgentes, mas o importante mesmo tá lá embaixo. Entende? É urgente eu vir pregar, é meu chamado, é maravilhoso, eu amo estar aqui com vocês, mas o importante mesmo tá lá embaixo me esperando. Então eu tô falando uma coisa aqui para vocês e eu finalizo a minha fala. Não é fácil. Com a minha mãe e com meu pai, eu quase não sentava à mesa. E eu me emociono porque eles me privaram de talvez saber qual era a dificuldade daquele dia. Eles me privaram da comunhão, da conexão, por não saber, por não ter a informação, ter o conceito, mas não saber como aplicar. Hoje, vocês aqui têm mais que o conceito. Hoje, a gente está ativando, através dessas explicações do livro, estamos ativando em vocês a ação. Começa com o que você tem, que aí é outro princípio também. Mas começa com o que você tem. Tem toalha de mesa? Não, tem problema não. Não tem a mesa ainda? Tem problema não. Você pega os bancos, faz do chão a mesa no momento. Criatividade não te falta. Você é filho de um Deus criador. Não te falta. E eu encerro dizendo, paremos de... Tudo é conceito, tudo é muito bonito. Paremos de falar. Paremos de só ouvir. Tá na hora da mulher, da guardiã do seu lar, começar a executar aquilo que a gente fala. A gente sabe, a gente cristão fala bem, mas tá na hora da gente começar a agir. Amém, minhas queridas? Amém. Não sei se você quer abrir para pergunta, Paula, não sei como é que é. Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa? Aproveita que a pastora Natiane ainda está aqui. Quer tirar alguma dúvida sobre isso? Tô aqui, só vou pôr para carregar. Tá tudo muito claro. Diga aí. Vou deixar vocês um tempinho aí. Coloca o micro, abre o micro e pergunta se vocês querem fazer alguma pergunta. Tá tudo claro? Meninas, assim, Natiene, minha linda, eu tenho que descer, mas eu falei assim para o meu marido, espera só um pouquinho, porque tá tão fantástico que eu preciso ouvir ao vivo aqui, entendeu? Eu não consegui descer antes, né, para jantar com a minha família, porque, assim, meninas, eu estou no Experiência do Lar há muitos anos, há mais de uma década, na verdade, e, assim, graças a Deus, esse conteúdo ele é todo baseado na Bíblia, né, esse é o fundamento, e por isso ele nunca volta vazio. E, Natiene, quando você falou, né, que, Paula, você vai me esmagar mais um pouquinho, na verdade,
na hora o Senhor me lembrou, né, que a azeitona, ela tem que ser esmagada para ela se tornar azeite. Verdade. A própria uva, né, a fruta em si, ela precisa ser esmagada, literalmente, para se tornar no vinho, né? E são dois símbolos muito significativos na Bíblia. Então, assim, obrigado por ter dado o seu melhor, ter permitido que o Senhor, né, tirasse o azeite que precisava para derramar sobre as nossas vidas. E eu posso dizer, minha linda, foi uma das melhores ministrações sobre a mesa que eu já ouvi. E, assim, eu já ouvi muitas mulheres maravilhosas, fantásticas, que eu aprendo muito com elas. Mas, assim, obrigado pelo seu sim, por ter nos abençoado de uma forma, assim, extraordinária. Deus abençoe. Essa turma é muito especial, gente. Vocês estão mesmo, assim, de parabéns. E eu já vou pedir licença para me retirar, tá bom? Mas eu estou aqui, continuo na intercessão por vocês. Deus abençoe muito. Amém. E pratiquem aí. Depois eu vou pedir para a Paula passar um videozinho que eu compartilhei com as meninas de uma tática que a gente tem, que eu faço aqui em casa. É só uma dica que já ajuda a facilitar aí para vocês ter essa comunhão na mesa, viu? Boa noite, beijo. Obrigada. Glória a Deus. Eu tô com a câmera bloqueada, mas eu tô aqui, eu não sei, deu algum problema quando eu coloquei para carregar, tá bom? Vou abrir, se alguém tiver alguma coisa ainda para falar, vou explicar algo e a gente vai passar para a etiqueta, tá bom? Gente, como eu falei no início, eu vim de uma família muito grande. Somos 8 meninas e 3 rapazes, somos 11. Então, estamos espalhando um pouquinho para o mundo inteiro. Mas eu vou falar de algo assim muito que sempre me toca quando me conectei com a experiência do lar, foi algo que me chamou muita atenção. A minha mãe, sem muito ensinamento, sem muita sabedoria, minha mãe vai fazer 90 anos. Sem muito ensinamento na época, em Cabo Verde, a minha mãe tinha esse hábito de fazer a mesa. Mesmo em Cabo Verde, a gente tem esse hábito de fazer o lanche da tarde. Eu não sei se é um hábito de inglês que foi lá para Cabo Verde, mas a gente tem esse costume de tomar um lanche da tarde. E a minha mãe também tem esse costume de colocar a mesa dos adultos e a mesa das crianças. Então, assim, eu não posso dizer que eu não fui criada numa mesa. Eu fui criada numa mesa. Ela usou o que tem. Ela fez o uso do princípio de usar o que tem. Mas sempre fomos criados de volta de uma mesa. Eu sei que muitas famílias muitas pessoas cresceram em famílias desestruturadas, que não tiveram essa oportunidade, como a Nath falou ainda há pouco, que ela disse que privou desse momento a mesa, mas hoje nós temos essa oportunidade de passar isso para os nossos filhos de uma maneira muito mais cheia, que não é só sentar numa mesa, é um momento de conexão, é um momento de dividir, trocar ideias, então é um momento muito importante. Olha, eu fui no churrasco nos Estados Unidos, na casa de uma senhora muito linda. Imagina, gente, eu fui tão bem recebida nesse churrasco que, assim, eu não queria ir embora. A mesa desse churrasco foi muito bem colocada, que eu disse assim, eu vim num churrasco, eu vim num chá da tarde, mas muito, muito, muito bem recebido, olha. E tudo isso faz parte quando você é bem recebido em qualquer lugar. E que você use o que você tem. Use o que você tem na sua casa. Você não precisa de ter coisas muito caras para colocar a sua família à mesa. Eu me lembro, na minha casa tinha aquela louça portuguesa, não sei se vocês tiverem isso no Brasil, aquela louça portuguesa branca com aquelas florzinhas rosa e verde. Tivemos essa louça aí em casa, era dessa que a minha mãe usava. A minha mãe não era aquela pessoa de guardar as melhores louças para as pessoas, só para as visitas. Ela gostava muito de usar as louças com a família. Então, o que eu quero falar para vocês? A gente já vai passar para o princípio da etiqueta. Não guarda o melhor só para os de fora. Use o melhor para os de dentro. Use o melhor para a sua família. Use o melhor para os de dentro. Tá bom? Nath, você quer acrescentar mais alguma coisa? Já vou começar a etiqueta. A Zara tá com a mão acesa, com a mão levantada. Oi, Zara.
Boa noite, meninas. Boa Eu noite. vou fazer um relato. Uma vez que eu fui hóspede da Tatiana, e aí ela preparou uma mesa posta no café da manhã, e eu sou apaixonada por café da manhã. Então, aqui eu vou agradecer publicamente a Tatiana por ter me honrado quando estive na casa dela, com o café da manhã, com a mesa posta maravilhosa. E ela acordou cedo, porque eu acordo cedo. Então é isso, gente. Não tem nada melhor de você ir na casa de uma pessoa e você ser bem-vinda, ser bem tratada, né? Era só Verdade, isso que... a mesa é um lugar de honra, né? Sim. É verdade. Só para. Eu vou ter que sair, meninas, como eu disse. Sempre façam essa divisão: o urgente e o importante. O urgente sempre vai querer roubar o lugar do importante. E ele é legítimo, tá? Porque ele é muito urgente, como vocês aqui. Eu vou ter que descer, vou jantar com a minha família, sei que vocês estão aí na programação, mas tem um pessoal me esperando, que tá aqui em casa, então eles estão me esperando, porque eu fiz todo mundo esperar. Obrigado Ninguém pelo seu podia tempo, se é? sentar. Eu Obrigado que, pelo seu tempo dedicado aqui a nós. eu que agradeço, para mim é realmente um presente, mas eu queria dizer para vocês uma coisa. Eu não tenho outro lugar para aprender senão na presença de Deus. Então, escolham mesmo, de verdade, assim, ó, vocês estão nesse curso aqui, não é só um curso, um curso que a gente, não, é algo assim realmente que Deus quer fazer emanar de nós, sabe, assim, que Deus quer fazer crescer. Então, vamos praticar, vamos fazer o reino de Deus, nossas crianças, nosso lar ser realmente uma luz que ilumina e não uma luz embaixo da cama. Amém? Era só isso que eu queria falar para vocês antes de terminar. E a Verônica escreveu: Eu nunca tive mesa na minha infância. Verônica, Deus está te dando a oportunidade de mudar a sua geração, de fazer diferente, de ser a mudança na sua linhagem, na sua genealogia. Sua mãe não fez? Você será a primeira da tua família que trará isso para sua casa. Em nome de Jesus, sua filha, seu filho vão poder implantar isso. Você será a mudança, a virada de chave na sua casa, em nome de Jesus. Tá sem som, Paula? Muito obrigada, Nath, que Deus te abençoe. Que Eu que você agradeço. continua sendo essa serva de Deus. Não. Muito obrigada de coração mesmo, tá bom? Amém. E você já falou para elas da formatura? Ainda não, vamos falar depois. Tá certo, então, que aí eu Tá quero bom? conhecer vocês pessoalmente. Tá bem, Tudo tá bem. certo, então. Um beijo, gente. Deus Beijo, com abençoe. Deus, tá? Amém. Tchau, tchau. Grava para mim, Paula, para eu ver depois. Tá bom, eu mando depois. Tá bom, beijo, tchau. Bom, gente, vamos passar por uma parte também importante, né? Que é a etiqueta, né? A etiqueta, eu vou falar sobre a etiqueta. Quem tem um livro está lá na página 186. Deixar vocês abrir. Eu vou falar sobre o valor da gentileza, né? O valor da gentileza. Posso? Bora. Eu vou falar sobre o valor da gentileza. Vou falar também que a gentileza reina e que a gentileza é mais importante que o protocolo. Vou falar também que a gentileza os preparativos para amar, generosidade. A generosidade é muito importante. E pensa na etiqueta. Vou falar da etiqueta, vou começar assim. A etiqueta, muitas vezes, quando você fala com uma pessoa que você vai falar sobre a etiqueta, vão pensar, não, Paulo, você vai falar sobre o quê? A etiqueta, sobre o que você vai falar com a gente sobre a etiqueta? Como assim etiqueta? A etiqueta não é só uma maneira de comportar, não é só isso, não é só uma maneira de comportar. É uma maneira também de receber.
também. É uma maneira, assim, tão delicada de preparar, fazer um preparativo para receber alguém com muita honra na sua casa. A etiqueta, quando você escuta falar da etiqueta, diz, não, ela vai me ensinar como pegar um garfo, como pegar um copo, como pegar um prato. Não é só isso. Dentro da etiqueta, ele tem uns ramos dentro da etiqueta que é receber com amor, é preparar com amor. Não é só ensinar, ensinar como você receber as pessoas. Quando a gente fala, quando a Dev fala aqui sobre a etiqueta, ela está falando assim, a base de toda a base de toda a etiqueta é a gentileza. Quando você abre a sua porta, abre a sua casa para receber alguém, você quer receber a pessoa bem. Você quer receber a pessoa com o melhor que você tem. Quando você vai preparar para receber a pessoa, vou passar aqui, vou ler aqui em Colossenses 4, 5 e 6. Vivem com sabedoria entre os que são fora e aproveitem bem de todos que oportunidades, que as suas conversas sejam amistosas e agradáveis e gentis, que a sua conversa que você tem à mesa, com a sua conversa que você tem com o seu convidado, seja uma conversa amistosa, seja uma conversa gentil, né? Estou misturando um pouquinho o português com o francês, gente, de vez em quando, né? E que a conversa seja uma conversa, assim, com amor, com amor. E quando você convidar alguém para a sua casa, você tenha o cuidado e a delicadeza de saber se essa pessoa não sofre de nenhuma alergia, se essa pessoa come o que você vai preparar. É muito importante se essa pessoa não é alérgica a nenhum produto tolerante à lactose. Você tem que cuidar se essa pessoa come carne, se essa pessoa come peixe, se essa pessoa... É de uma delicadeza... porque quando a pessoa vai chegar na sua casa, que você já preparou o jantar, você não vai saber, naquela hora você não vai sair da mesa para ir preparar algo para a pessoa que você vai estar recebendo. É muito importante, tudo isso faz parte da etiqueta, porque você teve o cuidado de querer saber se a pessoa tem algum problema, alguma alergia, alguma coisa, entendeu? E isso normalmente pode trazer um desconforto no momento de você estar recebendo a pessoa na sua casa, né? Por exemplo, o meu esposo, ele não come carne vermelha. E sempre que a gente vai na casa de algumas pessoas, as pessoas já sabem, ou eles perguntam o que vocês comem, o que vocês comem, e sempre a pessoa tem aquele cuidado. Eu fico muito feliz quando eu chego na casa de alguém que foi convidada, ele tem aquele cuidado de preparar algo para a pessoa que não come. Você pergunta para a família que você vai receber, vocês têm alergia a alguma coisa, o que vocês comem, o que vocês bebem, aí você tem essa delicadeza de preparar. Por exemplo, você pode fazer um bolo de nozes ou um bolo de milho, e a pessoa é alérgica a nozes ou alérgica a milho, e a sua tarde de chá ficou desconfortável porque você não sabia se ela tinha essa alergia. Esse é um cuidado que a gente tem quando você é anfitriã, que você está recebendo alguém na sua casa. É um cuidado da anfitriã. E então, o que a Dev traz assim, no nosso pensamento, né, nesse livro, que ele nos chama a atenção, e que você tenha cuidado quando você for receber a pessoa. Por exemplo, quando você for colocar uma mesa, que você for preparar a mesa, prepara com amor, prepara o que você tem, mas prepara com amor. Não que você colocar o prato, que você colocar os utensílios na mesa, que isso você não deixa para a última hora. Por exemplo, a Delfina nos mostrou, aqui amanhã ela vai ter um chá na casa dela. Gente, eu fiquei assim, muito feliz de ver, ela já tem a mesa preparada para amanhã. E quando você antecipa,
você já tem tudo preparado com antecedência, quando você antecipa para receber as pessoas, você é recebido com muito amor. E você se sente acolhido e você sente vontade de voltar nesse ambiente, porque você foi tão bem recebido nesse ambiente, né? Eu fico muito feliz de ver quando as pessoas se preparam para receber uma outra pessoa, os seus convidados. E você não espera no último momento, quando o seu convidado está... Você foi convidado a um lugar, isso também entra dentro da etiqueta. Se você vai chegar atrasado, pegue e avisa a pessoa, eu vou estar 10 minutos atrasado. Por exemplo, a Nath acabou de falar, todo mundo está me esperando para jantar. Mas ela preveniu, ela falou com eles antes para estar esperando para o jantar. Por exemplo, quando você é convidado num lugar que você vê que você está atrasado, avisa a pessoa, eu vou estar atrasada, eu estou chegando, eu chego daqui 10 minutos, para poder você se preparar para receber essa pessoa no momento, porque senão se você está atrasado, você vai atrasar todos os outros que vão ser recebidos também nesse ambiente. Porque muitas das vezes a gente não pega aquela delicadeza de ir e de prevenir. Eu vou estar um pouquinho atrasado, não vou poder chegar na hora que a gente marcamos. E em Efésios 4, 1 e 2, né, Efésios 4, 1 e 2, dá o tempo aqui de vocês olharem, porque tem muitas mulheres que não têm o livro, né? Em Efésios 4, 1 e 2, que fala o seguinte: portanto, como prisioneiros no Senhor, ai, meu Deus, estou conseguindo pronunciar as palavras no português. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que venham do modo digno do chamado que recebemos, que sejamos dignos do chamado que fomos recebidos do Senhor, o nosso chamado, entendeu? Seja sempre humildes e amáveis, totalmente, parcialmente e uns aos outros com amor, sejam totalmente amáveis e pacientes uns com os outros, que possam ser amáveis uns com os outros. Lá em Efésios 4, 1 e 2, que está falando isso. E trouxe isso para nos lembrar que quando você vai receber alguém, você vai receber com amor, porque você vai poder ter aquela, como eu disse, você vai estar paciente para poder receber, e você vai ser... não vai ser um prisioneiro perante o Senhor para você poder receber os seus convidados. Você está recebendo os convidados porque se você se preparou, se dedicou para poder receber as pessoas na sua casa. No princípio da etiqueta, eu vou estar falando para vocês, vou mudar de cenário daqui a pouco, vou mostrar para vocês algumas dicas, e vou colocar também algumas dicas aqui no nosso grupo, algumas dicas de princípios, algumas dicas de mesa, que eu vou estar colocando aqui com vocês, dividindo aqui com vocês. Vou ver se eu consigo dividir aqui, só um minuto. Amiga, apresentar agora. É uma setinha para cima. Espera aí, eu estou vendo aqui se eu consigo. Aqui. No primeiro, aí tem a câmera, depois da câmera. Ok. Deixa eu ver aqui. Aí você vai em janela ou tela inteira. Deixa ele um pouquinho aberto, o guia que você quer mostrar. Estou tentando aqui abrir, mas não consigo. Aqui, consegui abrir no telefone, mas não consegui abrir aqui. A gente tem a paciência que, assim,
a tecnologia não é o forte daqui da irmã. Ai, 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 ai. Não Quer mandar para consigo. mim? Eu vou mandar para você. Já transferi, já, Dani. Conseguiu abrir? Sim, Aí, vou... recebeu? Eu vou mandar no grupo depois, então, vou passar lá para dentro, que eu vou mostrar lá dentro que eu montei aqui, para poder dividir com vocês algumas coisas. Conseguiu, Dani? Ok. Agora, será que eu consigo ir mudando aqui? Ou você vai mudando para mim? Ah, não, aqui ao lado eu consigo mudar, não? Não, não consigo. Só eu consigo aqui. Vai. Qual é o que você quer que eu coloque? É o da mesa logo? É, da mesa logo. Esse ou esse? É o primeiro. Olha, aqui, lá no livro também tem essa imagem lá no livro, tá bom? Tem essa imagem lá no livro. E o que eu queria falar para vocês? Normalmente, quando você prepara para receber alguém, a etiqueta, essa é a etiqueta da mesa, entendeu? Ainda há pouco a gente estava falando, lá é a etiqueta da mesa. Ele nos explica, aqui, eu vou mandar no grupo depois isso, e também vou mostrar para vocês daqui a pouco que eu preparei lá dentro. Quando você vai receber alguém, você tenha o cuidado de ter os utensílios todos pertos. Por exemplo, quando você colocar o serviço americano, que você colocar o prato, que você colocar os talheres e o guardanapo de toda a maneira, a maneira que está aqui na foto, ok? Mas eu vou mostrar para vocês ao vivo daqui a pouco. Pode mudar, Dani, para o outro? Deixa eu não tá vendo. Não. Amiga, tu não tá vendo, não? Acho que ela caiu, foi? Ela caiu. Deixa ela voltar, tá? Rapidão. Acho que a internet dela caiu. Mas aí é bom que vocês têm mais tempo para olhar a foto. E pela foto, isso daí é uma mesa formal, né? Veja quantos garfos, quantos talheres. Perguntem a ela aí depois, né? A toalha, né? É importante. Taças são 4 que tem aí, né? E ela vai explicar isso aí melhor, tá? Eu acho que o computador deve ter descarregado. Rapidão, tá? Vou ver.
Amiga, a gente tá te vendo. Você foi pro quarto, né? Eu não tô te ouvindo, só tô te vendo. E agora, estão me ouvindo? Agora eu tô. Ok. Deixa eu só mudar aqui a câmera para vocês poderem ver, né? Vou estar falando, vocês não vão me ver, mas vão ver o que eu vou fazer. Tá. Vou tirar a apresentação, tá bom? Para ficar melhor de elas te verem maior. Como? Eu vou tirar o slide para elas te verem melhor. E vou colocar você no. Vou fixar você para todo mundo. Tá bom, ok. Pronto, agora. Tá todo mundo te vendo. Tá vendo a mesa também. Por exemplo, gente, eu vou mostrar aqui algo bem simples, tá? Vocês estão vendo? Tá dando para ver? Sim, tá dando para ver. Aqui, olha. Esse é um serviço americano de crochê, né? É simples. Eu vou fazer um chá da tarde, vou receber algumas amigas. Eu vou colocar esse pratinho de apoio, que é para servir para servir um bolinho, uma torta. Eu vou colocar a chávena, a xícara, né, que vocês dizem. Eu vou estar preparando aqui, por exemplo, aqui, estou preparando a mesa para receber, A faca é feminina, é a faca. A faca fica aqui desse lado e fica a parte de corte fica para dentro, ok? E o garfo fica do lado desse lado daqui, entendeu? A faca está do lado direito e o garfo está do lado esquerdo. Eu tenho um guardanapo que eu preparei, eu fiz o rolo de guardanapo. O guardanapo eu dobrei dessa forma, entendeu? É uma forma simples. E se você não tiver guardanapo de tecido, você pode também usar guardanapo de papel, se você tiver na sua casa também guardanapo de papel. Eu uso. Travou, né? Foi. Vamos esperar um pouquinho, porque a internet dela tá com instabilidade, tá bom? Estão acompanhando? Agora voltou, pode falar. Eu disse que eu preparo o guardanapo, coloco sempre do lado do garfo, e a chávena, a alça, tem que estar sempre do lado direito, do lado da faca. Entendeu? Esse aqui é uma colherzinha ou um garfo para você estar servindo uma sobremesa, para estar comendo um bolo ou a sobremesa. Você vai colocar aqui na frente com a ponta virada pela faca. Entendeu? Virado pela faca. Eu vou usar uma taça, porque eu tenho uma taça, vou usar essa taça com um copo de apoio para água e uma taça para o suco, ok? Sempre tem uma delicadeza de colocar uma jarrinha de flor, alguma coisa para dar mais uma animação na mesa, entendeu? Essa é uma mesa de café da manhã ou também de um lanche da tarde, ok? Vou tirar essas aqui. Eu vou receber um pessoal para vir jantar aqui em casa hoje à noite, ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Para o jantar, eu vou estar preparando a mesa de jantar. Você tenha sempre cuidado como você vai receber, usando sempre o que você tem em casa. Aqui, esse é o serviço americano que eu vou estar usando. Vou usar um prato para estar comendo a comida. E esse prato é para servir a entrada, uma saladinha ou a entrada que você vai estar servindo. A mesma coisa, a gente vai usar a faca desse lado com a ponta de serra para dentro. E o garfo, talvez, eu estou falando algo que muitas aqui já conhecem, já costumam praticar nas suas casas, entendeu? O garfo aqui desse lado. E se você for servir uma sobremesa mais tarde, deixa a colherzinha para sobremesa ou o garfo para sobremesa já lá na frente do prato, ok? A taça que você vai usar, a taça de água ou copo de água,
você coloca sempre do lado, na ponta, em direção da ponta da faca. E o guardanapo. O guardanapo pode ser usado dessa forma, aqui. Pode ser usado dentro do prato, ou pode ser usado aqui ao lado do garfo. Entendeu? Nunca no lado da faca. E sempre, como eu falei para vocês ainda há pouco, coloca um pouquinho mais de cor na mesa, colocando uma jarra de flor. E não coloca jarra de flor que seja muito grande, para você poder conseguir ver a pessoa que está sentada à frente de você na mesa. Não coloca uma jarra que eu vou ter dificuldade. Será, por exemplo, a jarra é tão grande que eu vou ficar assim. Eu consigo ver a irmã que está do lado. Para falar, você tem que desviar a sua cabeça. Não. Sempre procura colocar uma jarra com flores que não vai ultrapassar a sua visão, que não vai impedir você de estar podendo conversar e dividir aquele momento de mesa com a outra pessoa, tá bom? Que não venha impedir isso. E uma coisa também que eu esqueci de falar para vocês. Muitas das vezes, quando você vai nos grandes eventos, as pessoas que, quando colocam a mesa, eles têm o hábito, quando for colocar a mesa do lanche, eles têm um hábito de colocar a taça, a xícara dessa forma, entendeu? Nunca coloque a xícara voltada de cara para baixo, nunca. Sempre para cima, entendeu? E a alça virada no lado direito, sempre no lado direito, ok? Essa é a parte da etiqueta que eu queria dividir com vocês. Assim, eu não estou falando, não, você tem que comprar umas taças de cristal, você tem que comprar talheres de cor de ouro, que vocês venham a usar e colocar e trazer a harmonia e o amor para dentro do seu lar, em cima, na sua mesa, usando o que você tem, usando o princípio de o que você tem dentro da sua casa. Não esteja aí endividando, comprando coisas caras. Não, se você tem a possibilidade, se você consegue desfrutar com coisas mais caras, desfrute. E uma frase que a gente costuma sempre falar aqui em casa: o que vale o pão sem a comunhão? O que vale o pão sem a comunhão? A comunhão na mesa, essa frase a gente ama tanto que eu pedi para minha filha pintar aqui na parede da sala de jantar. Aqui, ó. Eu coloquei na sala de jantar em 3 idiomas. Em 3 idiomas, eu coloquei essa frase, que é algo que a gente preza muito. Que não importa como a mesa está linda, muito chique, mas importa a comunhão com a pessoa que está na mesa contigo. Que você consegue trazer o pão da presença para a mesa. Que você consegue transmitir a importância que Deus já tinha deixado lá atrás, quando ele falou com Moisés para estabelecer a mesa dentro na casa do Senhor. Então, que o momento da mesa, se você tinha antigamente, você não tinha esse hábito, você pegava, como a Debbie falou lá no princípio da mesa, a Debbie fala o seguinte, porque Debbie falou o seguinte, que a mesa foi substituída por muitos fast foods, foi substituída por comidas rápidas. Muitas famílias optaram, por exemplo, você vai comprar uma pizza, acho que você traz a pizza e vocês vão comer a pizza dentro da caixa de cartão. Quando você vai colocar uma mesa, você não tem aquela delicadeza de tirar aquelas coisas do pacote, colocar algo bonitinho, colocar na mesa. A etiqueta, ele faz uma fusão com a hospitalidade. Como assim, Paulo? Faz uma fusão com a hospitalidade, por quê? Que quando você recebe a pessoa bem na sua casa, você tem esse princípio da hospitalidade, de saber receber, eles vão fundir por quê? Porque você recebe bem, você usa a etiqueta com a pessoa, com as duas
os dois princípios se encontram. Na verdade, a etiqueta não é um princípio, mas fica dentro é falado dentro da, da hospitalidade. Porque quando você se preocupa em colocar uma mesa, em preparar algo para receber, quando você preocupa em preparar algo para receber a pessoa, você está praticando a hospitalidade também. Outra coisa também que eu queria dividir com vocês é a questão que quando você traz o pão da presença para a mesa, no momento que você está dividindo com seus filhos, quando você tem um problema para resolver, um conflito para resolver, você traz esse conflito para a mesa. Porque na mesa você consegue curar, na mesa você consegue ter um diálogo. Eu, quando assim, por exemplo, vou dar um exemplo, os meus filhos, na hora do jantar, a gente janta, e depois a gente tira aquele tempo de mesa para poder eu perguntar como foi o seu dia hoje, como foi na escola, como foi no trabalho, meu esposo, como é que foi o seu dia, foi difícil? Como é que você conseguiu dividir o seu dia de hoje? Então, é algo que eu prezo muito, esse tempo de mesa. Eu falei hoje, acho que foi com a Zara que eu conversei hoje, que eu estava falando que os italianos, eles amam muito estar à mesa, né? Eles gostam de passar horas e horas na mesa. Sem entender esses princípios da mesa, eles amam estar na mesa. Mas que você pode tirar o melhor tempo da mesa com a sua família, com os seus filhos, convida, abre a sua casa com sabedoria, abre a sua casa com a direção do Senhor, porque para você praticar tudo que você tem aprendido esses dias, tanto na hospitalidade, tanto no princípio do também, tanto no princípio da mesa, que você possa aplicar e dizer assim, eu estou preparada para aplicar isso com a minha família. E eu vou deixar um desafio aqui que vocês vão ter que cumprir até quarta que vem, que vocês vão preparar uma mesa para sua família, colocar uma mesa bonita, pode ser um lanche da tarde, meio-dia, o almoço ou a janta. Prepara uma mesa bonita e deixa a foto aí no grupo para a gente ver. É um dever de casa, posso falar, né? Um dever de casa. Não sai comprando, amanhã eu tenho que sair comprando porque eu tinha que colocar uma mesa para postar no grupo. Aprende a usar o que você tem. A Zara também no outro dia falou que ela mesma criou seus próprios porta-guardanapo. Que a mulher sábia, que a mulher que seja habilidosa com a sua mão, e possa ter a habilidade de criar os seus próprios utensílios na sua casa. É algo que muitas mulheres não são manuais. Muitas mulheres preferem comprar pronto, preferem chegar na loja, pegar e comprar. E outras não, outras gostam de preparar os seus próprios utensílios, gostam de preparar os seus próprios decoração para a sua mesa, decoração para a sua casa. E eu sou uma delas. Eu gosto muito de preparar com as minhas próprias mãos, as minhas coisas, eu gosto de preparar. E que o Senhor venha despertar em vocês essa vontade de querer fazer o melhor para a sua família, de querer dividir o melhor com a sua família. Eu aprendi nesse tempo, apesar que eu fui criada com o hábito de sentar à mesa, mas assim, eu tive um tempo que eu desconectei da mesa. Quando você desconecta da mesa, você acaba desconectando da sua família. Que vale eu colocar essa mesa bonita como está, com umas taças de cristais, que eu colocar uma linda mesa, se eu não consigo trazer o pão da presença para dentro da minha casa, para a minha mesa, se eu não consigo trazer a comunhão para minha família, se eu não consigo dividir um tempo de qualidade com a minha família. Nós temos o hábito, todo dia eu coloco a mesa, todo dia eu preparo a mesa, todo dia eu tenho esse hábito de receber, fazer o jantar, porque aqui na Europa a vida é tão corrida,
eu creio também na América, também a vida é tão corrida, que a gente não tem mais esse tempo de tirar esse tempo para se dedicar à nossa família. Por exemplo, a minha mesa passa a vida já preparada. Os meninos, eu tenho 2 meninos e uma menina aqui em casa, né? A minha filha não está aqui agora, mas os meninos já, quando eles tiram a mesa à noite, eles já colocam a mesa do outro dia, gente. Eles já colocam, deixam a mesa do outro dia preparada, já deixam suplar, já pegam um prato, já deixam já preparado. Quando eu chegar da escola cansado à tarde, eu vou dizer, João, coloca a mesa. Não, já está meio preparado, ele vai só colocar o copo, mas alguma coisa que está faltando. Eles aprenderam e criaram esse hábito. Então, se você chegar na minha casa amanhã, a mesa pode estar bagunçado, mas a mesa já tem o suplá e os pratos já para jantar ou para o lanche, o que for. Que isso venha despertar em vocês o amor de cuidar da sua família, porque tudo isso é um cuidado. Tudo isso é um cuidado que nós temos com a nossa própria família. É um cuidado que vamos criar um hábito. E saber criar memórias, porque eu tenho certeza, se os meus filhos, eu tenho orado a Deus para a esposa que o Senhor vai dar para eles, mas eu tenho certeza que os meus meninos, quando eles foram para as suas casas, eles vão levar com eles esse hábito. Eu não sei se eu testemunho com vocês ainda aqui. Eu recebi uma moça que já não tinha mais esperança de ter uma família, porque ela disse que eu não quero ter uma família. Na verdade, os nossos jovens hoje, eles perderam essa identidade. Antigamente, as mães, as famílias tinham essa preocupação de educar as meninas para preparar para amanhã, para ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, uma boa anfitriã, uma pessoa com princípios. Hoje, os nossos jovens estão crescendo sem identidade. Eles estão crescendo sem valores. É, olha, aqui na França, muitas crianças são criadas pelas babás. Eles fazem tudo com as babás. E quando eles têm muitas vezes os pais, quando eles chegam em casa, quando os pais chegam em casa, os meninos já estão dormindo. Na verdade, eles já vão ver as crianças já no outro dia. E muito pouco hoje, as pesquisas falaram que hoje tem poucas refeições à mesa, muito. Hoje quando eu posso dizer, depois do Covid, acho que os olhares viraram para dentro de casa e passamos a valorizar de novo essa comunhão, esse tempo de mesa e essa comunhão com a nossa família. É isso que eu queria dividir com vocês hoje. Eu espero bem que a gente possa ter um tempo de mesa. Para as meninas que estão aqui, a gente vai ter. E essas que vão fazer a nossa formatura online, vocês vão colocar uma mesa nesse dia. Vamos decidir ainda qual é o dia que vamos fazer. Vamos ter uma aula bônus que vai ser com a Trina. Ainda não sei qual é o dia, estou esperando ela me responder, já pedi. É uma aula bônus para nos ajudar, é algo que eu deixei ela livre para ela escolher um tema, para ela estar aqui dividindo com a gente. Já temos uma pessoa para fazer a tradução do inglês para o português. Eu creio que vai ser um momento, uma bênção também na nossa vida. E vamos aprender algo também com ela. Na quarta que vem, vamos ter mais 2 pessoas que vão ministrar para a gente algo diferente, que vamos estar aprendendo mais, vamos estar aprendendo sobre o princípio de honra, como honrar a sua própria família, como honrar o seu esposo, como honrar os seus pais, como honrar quem está vivendo com você no dia a dia. Vamos ter também ainda a Mona, que vai estar ministrando. Vamos ter também a pastora que chegou do Brasil hoje, ministrando sobre os temperamentos, que aí eu gosto muito desse princípio, eu gosto muito sobre os temperamentos, porque me ajudou bastante. Antigamente, eu não conhecia.
Mas desde o tempo que eu comecei a conhecer sobre os temperamentos, me ajudou bastante a entender que os meus filhos não são todos iguais. Os meus filhos não gostam todos da mesma coisa. Eles não têm todos o mesmo temperamento. É algo que eu aprendi. O meu esposo, a gente não tem o mesmo temperamento. Quando você entende tudo isso, a sua casa se torna um lugar de amor e de paz, porque o Senhor te traz a compreensão, ao entendimento e ao afiar, afiar e alinhar os propósitos de Deus para a vida de cada uma de nós. Eu agradeço para vocês, de fundo do meu coração, esse tempo que vocês têm dividido com a gente aqui, esse tempo dessa turma. Vocês são resposta de oração, por mais que vocês pensem, não, eu vou tomar essa aula, mas vocês também estão me ajudando, porque vocês estão me ajudando porque eu estou dividindo esse tempo com vocês, vocês estão dividindo o tempo precioso comigo também. E então eu queria agradecer vocês por mais essa noite e que ainda temos ainda mais 2 noites e uma aula bônus ainda para fazer, tá bom? E a nossa formatura. Alguém quiser falar alguma coisa, abre o microfone, vamos abrir a câmera para a Dani fazer uma foto, porque a Dani tem ela tem um encontro daqui a pouco, então para a gente poder terminar a hora. Tá bom? Eu agradeço a vocês. Quem quiser falar, fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida sobre a mesa, eu vou colocar no grupo também algumas coisas para informar mais sobre o que a gente estudou hoje. Oi, Dani. Vamos tirar foto? A Érica está aí, a Angélica, Cristina, quem puder abrir, por gentileza, para a gente tirar uma foto bem bonita, colocar lá. Lembrando que, se vocês tiverem amigas que querem assistir, a gente vai abrir uma turma a partir do dia 15 de novembro, a última turma do ano, com esse mesmo conteúdo, a Paula ministrando, né, trazendo essas mesmas mentoras para vocês que têm as amigas e as convidadas. Não esqueçam, tá? Vamos tirar foto. 1, 2, 3 e fui. Pronto, obrigada, meninas. Obrigada pela foto. E alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Vocês fiquem à vontade, tá bom? Muito boa a aula de hoje, Paulinha. Amei. Muito maravilhosa, viu? Amém, amém. Amei, muito boa. Você trouxe assim. O aqui e agora, né, gente? É difícil fazer isso ao vivo, tá, gente? Não é fácil, não. Pode crer que não é fácil, mulher, não é fácil, não. E Laurinha, aí, eu estava no computador e vim agora, eu estou no telefone. pode falar, Laurita, a gente está te ouvindo. Não estou te ouvindo. Pai, por quê? Olha se o microfone dela está fechado, Dani. Está aberto. Não sei o que foi. Está de fone? Se tiver de fone, às vezes o fone dá um... Agora eu estou ouvindo, agora. Eu acho que estava pegando, não sei, a conexão pelo telefone. Não, como Deus é lindo, né? Prepara coisas assim, prepara a gente para outros tempos que a gente vai viver, a gente nem imagina. Há 10 anos atrás, eu fui olhar agora no Instagram aqui, eu tinha... Cadê Paula? Tá aí, tá, né? Tô aqui. Eu fui olhar quanto tempo fazia que eu tive uma escola que a gente ensinava etiqueta. Eu e uma amiga, a gente era sócia e a gente tinha uma escola que chamava Escola de Princesas e Majestades. A gente fazia mesa posta para criança. A gente começou com as crianças e depois a gente foi fazendo isso com as mães. E Deus já estava ali, ó, lá atrás, me preparando. Depois eu vou mandar para você o Instagram, Paula, porque eu não mexo mais nele, mas ele existe, com todas as aulas que a gente ministrava, a organização do lar, preparando essas crianças, essas meninas, para serem, né, futuras mulheres, donas de casa, mães. Muito lindo, assim, o que Deus tem, como Deus tem trabalhado na minha vida, né, e na vida de todas aqui. Paula congelou a imagem dela. Congelou de novo, não foi? Mais alguém quer falar? Silvinha,
A Tatiana, que fez uma mesa para a Zara, né? A mesa é lugar de honra, tá? A gente quer honrar uma amiga, quer honrar o marido, faz uma mesa. Que esse é um lugar muito lindo de honra do Senhor, né? E alguém quer falar mais alguma coisa? Verônica quer falar? Vai, Eu quero, Verônica. eu quero falar com vocês que um testemunho que amanhã eu fui convidada para poder fazer uma mesa de café, uma mesa de café. Aí essa pastora me convidou para me preparar essa mesa, falando, porque você é organize, então você prepara a mesa. Eu falei, uai, mas então eu vou colocar em prática amanhã os ensinamentos que eu tive aqui, e daí eu já vou fazer a mesa para vocês verem. Depois outra coisa, essa semana foi que dia? Foi ontem. Ontem eu fiz uma mesa bem simples, né? Como vocês estão falando aqui, uma mesa bem simples para as minhas filhas. E daí, quando minhas filhas tinham ido trabalhar, aí eu mudei a mesa de lugar, né? Porque a mesa estava em um modo estranho. Aí, as indicações que eu fui recebendo aqui, aí limpei a cozinha toda, organizei tudo, comecei a preparar o almoço cedo, porque a gente ia ter a oportunidade de almoçar juntas. Aí mudei a mesa de lugar, coloquei a toalha e como eu não tinha o guardanapo, aí eu fiz isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Como eu não tinha o guardanapo, e um dia no casamento uma amiga nossa, ela deu uma vasilhinha de mel com esses bichinhos aqui amarrado, o coisinha de pegar mel. Aí eu não tinha o guardanapo, eu peguei esse daqui e fiz assim, ó. E coloquei assim, não. Aí fiz esse modelo e coloquei dentro do prato. Aí as meninas, quando elas chegaram da rua, elas passaram aqui na cozinha, olharam assim, mãe, que mesa linda! Gente, mas a mesa realmente só tinha amor, porque o guardanapo era desse papel. Aí eu peguei e falei assim, gente, mas realmente, como quando a Paula estava falando ali, é importante, né? Como a outra irmã estava falando, é importante. Tipo assim, eu tenho certeza que esse momento de ontem ficou na memória das minhas filhas, né? Vai ficar na memória. Cria Então, memórias. é. Mesa Aí, cria então, memórias. É, como eu não tive, como eu falei para vocês, a gente não tinha isso lá em casa. Lá em casa a gente pegava um prato e cada um ia para um canto. Eu ia para o meu quarto, porque eu não dava bem com meu padrasto, eu ia para o meu quarto, meu padrasto ia para frente da televisão, minha mãe ficava na cozinha, meu sobrinho ia para o quarto dele e todo mundo ficava espalhado, entendeu? Então eu falei bem assim, gente, eu preciso, e eu orei a Deus para me dar uma mesa, porque eu não tinha uma mesa. E essa minha mesa que eu tenho hoje é uma mesa que realmente foi Deus que me deu, porque eu não tinha uma mesa para a gente ficar todo mundo junto. A mesa que eu tinha era pequenininha, e aí o ano passado o Senhor me deu essa mesa, e hoje eu tenho que honrar essa mesa que o Senhor me deu. E é Meninas, olha o isso, que eu fiz gente. para vocês, enquanto a gente estava na aula, um bolinho de laranja. Ai, Qualquer dia vocês vêm aqui no Brasil comer na minha casa. ai, meu Deus. De bolo. Eu já fui na casa da Silvia, já comi na casa dela, já comi com a Zara, mas eu quero convidar todos vocês. Quem sabe um dia vocês não vêm aqui no Brasil, vir na minha casa. Ai, meu Deus. Tá? Quando vierem para o Brasil, lembra, Dani mora em Brasília, eu vou lá visitá-la, vai ter um bolinho para vocês. Meninas, a Paula não está conseguindo mais entrar, ela falou aqui, então eu fiquei de encerrar a sala,
né? Tá bom. E Deus abençoe a vida de vocês e até quarta-feira. Não esqueçam da tarefa, tá? Ela pediu para vocês fazerem a tarefa da mesa, tira foto, manda lá no grupo, tá? E já semeia aí que vai ter outra turma maravilhosa a partir do dia 15 de novembro também. E todas vocês estão convidando as amigas para participar. Paula voltou. Glória a Deus, chegou. Abre o microfone, amiga. A gente já estava se despedindo, já dando tchau para elas. E eu não sei o que aconteceu, a minha internet foi embora. E eu não sei nem se a Laurita escutou o que eu falei. Não, escutei não, Paula. Eu estava dizendo que já há muito tempo lá atrás, o senhor já estava te preparando por esse tempo, né? E o senhor é lindo demais, como ele faz, né? É verdade. Eu estava E alguém tinha alguma pergunta para fazer, alguma coisa para falar? A Zara colocou a mão no... Fala aí, Zara. Eu não vou ter, mas se quiser eu falo. Amo minhas apostas, amo café da manhã, inclusive amanhã de manhã. Foi uma semana cansativa? Foi. Mas amanhã na igreja que eu congrego vai ter o café da manhã. Então, eu, como não resisto ao café da manhã, ainda mais preparada pelas irmãs em Cristo, eu estarei lá. E realmente, e a igreja que eu congrego é italianos. Então, também vou falar da minha experiência do lar, minha experiência. Vou comentar com eles também disso. E é isso, gente. Depois eu compartilho com você como foi esse café da manhã lá. E várias mesas postas que em todas as aulas eu me apresentava com a mesa posta, né, Dani? Gente, eu tenho uma reunião de mentoras agora aqui de Brasília. Eu ainda não consegui sair de casa porque eu fiquei tão entretida nessa aula, foi tão maravilhoso que eu não consegui nem. Deixa eu falar para vocês. O desafio ficou lançado. Antes de quarta-feira, faz uma mesa linda para sua família. Use o que você tem, tá bem? Coloca lá a foto a mesa da Zara, a mesa da Silvia, a mesa da Delfina, a mesa da Laurita. Coloque aí, gente. Quero dividir os talentos de vocês aqui no grupo, tá bom? E que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham um fim de semana poderosa. Eu vou convidar a Tati para estar orando por nós para encerrar. Abre o microfone, Tati. Esse é um mistério. Acho que a gente vai ter que dar uma mentoria sobre mexer no computador e essas coisas. Eu estou achando isso aí. É isso, paz do Senhor, meninas. Boa noite, pastora. Boa noite, meninas. Eu com tecnologia eu sou péssima, né? Mas só para falar rapidinho, realmente foi uma aula excelente. Eu fiquei o tempo todo com a câmera desligada, porque eu estava voltando do trabalho. Depois a gente passou para fazer as crianças comer alguma coisa, porque jantaram tarde hoje. E realmente foi uma aula maravilhosa. Eu estava doida para abrir o microfone para comentar, mas estava em lugar de zoada, não pude. Mas realmente foi muito gratificante mais uma vez estar com vocês hoje, e foi uma aula que a gente tem cada dia mais de aprender, né? Cada coisa, a palavra de Deus fala que cada dia se renova, né? A palavra de Deus na nossa vida. E esse livro da experiência do lar, o ano retrasado eu fiz, e esse ano eu falei para a Zara agora de manhã. Foi totalmente diferente. A turma, não sei, alguma coisa de diferente está fluindo, que mesmo o conteúdo sendo igual, sendo o mesmo assunto abordado, mas é tudo diferente. Eu estou amando, pastora. Deixa eu orar, que já está tarde. Deixa eu falar, só acrescentar algo aqui para você, que você falou. A palavra de Deus renova cada manhã, entendeu? E eu sei que sempre que você vai ler um versículo, que você volta a ler esse versículo, o Senhor vai falar com você diferente.
Porque a base desse livro da Experiência do Lar está baseado na Bíblia. Isso. O livro da Experiência do Lar não é mais importante que a Bíblia, mas ele está enraizado dentro da Bíblia. Dentro da palavra. Então, por isso que renova a cada... Posso assistir outra mentoria, vai ser diferente, pessoas diferentes Isso. ministrando. O Senhor vai falar contigo de outra forma. Talvez eu estou preocupada, será que estou tentando conseguir passar a mensagem? Verdade. Seja a sua inteligência para estar recebendo. Amém? Pode orar, minha Amém. querida. Amém, Senhor. Te damos graças, Pai, por mais uma vez estar na tua presença, Pai, dividindo, Pai, a tua palavra, o conhecimento das pastoras, das mentoras que ministraram nessa noite para a gente. Que nós possamos colocar em prática, Pai, e honrar nossa família, Senhor, com aquilo que o Senhor nos ensinou. Que o Senhor foi o primeiro, Deus, a nos dar o exemplo da importância da comunhão da mesa, Padre. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu tens sido fiel com a gente. Abençoa a pastora Paula, abençoa a pastora Dani, as outras pastoras que estão aqui, as mentoras, e que o Senhor possa preparar a próxima aula, Deus, no nome de Jesus, que nós possamos sair ainda mais cheio da tua palavra, da tua presença. Obrigado, Espírito Santo, nos dá uma noite abençoada, um final de semana abençoado. Abençoa a nossa noite e amanhã as pessoas que devem sair para trabalhar também, que você possa estar abençoando. No nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, um fim de semana abençoado, na presença de Deus. Amém. Amanhã temos um chá lá na casa da Delfina, vamos estar um momento de divino no tempo de Deus lá com ela. Dani, muito obrigada, eu não tenho palavra para te agradecer, esse empurrão, unida somos mais fortes. Não ser a melhor, a concorrente que você tem é você mesma, entendeu? Não se sente ameaçada nem concorrência com nenhuma irmã, porque o seu concorrente é você mesmo. Que quando você entende em Deus que você junta com outra mulher, você consiga alcançar outras mulheres e você consiga curar outras mulheres, aí você vai avançar no reino tremendo, tremendo. Tá bom? Que Deus abençoe, um Amém. beijo. Glória a Deus, eu Bom recebo. fim de semana, tá bom? Você é aluna de novo e está sendo maravilhoso. Eu não quero ir embora. Eu podia ficar aqui, né, meninas? Até amanhã. Tira a foto aí e bora embora. Tchau, gente. Beijo para vocês. Noite abençoada. Amém. Beijo, Silvinha.